Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Tassiana Garcia e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Essa semana, Eduardo Bolsonaro perguntou onde estão as feministas para defender as afegãs. E bom, nós estamos aqui, Eduardo Bolsonaro, seu grande babaca. A diferença é que não somos Laura Bush, que do alto do seu feminismo liberal reacionário, dormia em paz enquanto destroçava a vida das mulheres afegãs. Nós somos feministas socialistas e revolucionárias que enfrentamos o imperialismo norte-americano e suas guerras, mas também as seitas fundamentalistas e misóginas como o Talibã, por sinal, financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. É por isso que, mais uma vez, o seu podcast Feminismo e Marxismo está aqui para debater os temas mais polêmicos e complexos da atualidade. Então, vem com a gente! E para esse desafio, a gente está aqui hoje com a Tassiana Garcia, que é educadora em São Caetano. Dá um oi pra gente, Tassi. Oi, gente. E também com a Victoria Gordon, estudante de pedagogia da Unicamp. Dá um oi pra gente, Vic. E aí, gente? Muito bom ter vocês aqui. Eu queria agradecer aqui também a nossa querida ouvinte, Stephanie, da Bahia, que mandou a sugestão de pauta para esse episódio. E sim, aqui a gente reorganiza o cronograma para mostrar que o nosso podcast fala de absolutamente tudo. Bom, a gente já queria começar aqui indicando como fonte um muito bom artigo do André Barbieri, está publicado no Esquerda Diário, chama Afeganistão, entre o imperialismo, o Talibã e a burocracia chinesa. Foi aí um texto que a gente usou bastante como base. Não deixem de ler, tá no suplemento teórico Ideias de Esquerda, né, do Esquerda Diário. E eu queria fazer um agradecimento à nossa companheira Jimena Vergara, do Left Voice, que ajudou aqui com a pesquisa e elaboração para esse episódio. Então, bora lá. Bom, gente, só antes de começar o nosso podcast, queria mandar uma saudação, em primeiro lugar, aqui para o acampamento indígena em Brasília. O Esquerda Diário está lá acompanhando essa luta tão fundamental, então a gente manda aqui a nossa saudação para essa luta muito importante. Agora, começando de vez, né? Não dava para não abordar esse tema. Todo mundo acompanhou estarrecido as cenas assustadoras de afegãos tentando subir num avião para fugir do país depois do Talibã assumir o governo. Foram cenas chocantes, com pessoas caindo do avião depois de decolarem pendurados. Uma cena da barbárie imperialista que tem como retrato do seu fracasso justamente o fortalecimento dessa seita nacionalista que é o Talibã. E antes de entender melhor a crise que está em curso nesse momento, eu queria lançar aqui algumas palavras-chave para entender melhor o episódio de hoje. Vamos ver se ajuda. Bom, primeira coisa, o Afeganistão é um país que hoje ele é reconhecido oficialmente como República Islâmica do Afeganistão, que fica no centro da Ásia. Está mais especificamente numa região que liga o Oriente Médio com a Ásia. E a segunda coisa, o Afeganistão não é o Talibã, ou seja, o Afeganistão é um país, como falei antes. O Talibã é uma seita, um grupo, que a gente pode definir como fundamentalista reacionário. A gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Em terceiro lugar, Islã ou islamismo é uma religião baseada no Alcorão que considera que Maomé era o profeta divino. Quem pratica o islamismo é chamado de muçulmano. Bom, colocadas algumas palavras-chave, agora a gente vai pegar duas discussões centrais. Em primeiro lugar, entender o que foi essa ocupação norte-americana no Afeganistão durante as 2 últimas décadas e depois entender o que é o Talibã. Então vamos lá, Vicky, bora explicar a ocupação Ian. Oi, gente, é um prazerzão estar aqui com vocês hoje, ainda mais para falar, de um tema tão forte e tão revelador, das complexidades do que é ser mulher, nesse sistema miserável que é o capitalismo. Então, bora lá. Eu acho importante, a gente partir de ter clareza de que a relação dos Estados Unidos com o Afeganistão não começou em 2001,
com a ocupação militar direta, né, do território. Ela vem, né, desde antes. Era o imperialismo norte-americano que financiava o Mujahideen, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas que é uma espécie de guerrilha islâmica, né, e que é o grupo que depois conformaria o Talibã. E isso, né, para combater a ofensiva soviética no país, né, no período da Guerra Afegã Soviética, que foi de 1979 até 1989. E eles tinham, né, o intuito de conter o avanço, né, do inimigo político número 1 do imperialismo norte-americano, né, em um território estratégico como é o Afeganistão. O país, né, ele está localizado em uma posição estratégica, né, na Ásia Central, e é reconhecido como um estado pivô, que isso, né, poderia permitir o controle do fluxo, né, de recursos naturais na região, que é bastante rica em petróleo, em gás, né, e minerais. Sim, importante deixar claro isso, né, Vi, que sempre os interesses econômicos e de dominação imperialista estão por trás desse tipo de situação. Exatamente. E o avanço, né, soviético nesse país teve início em 1978, a partir da formação, né, de uma república popular pró-soviética que tentou impor uma nova estrutura política e social, né? E diferente, né, de um processo revolucionário, né, que envolve um amplo setor da classe trabalhadora na luta pela tomada do poder das mãos da burguesia, esse governo pró-soviético aconteceu, né, de forma imposta militarmente pela União Soviética, que vale destacar aqui, né, já tinha se perdido na burocratização stalinista, e desconsiderou a complexa conformação cultural, religiosa, né, do país. Isso resultou em, enfim, revoltas, né, contra o governo pró-soviético e que eles, né, rapidamente, isso levou, né, a uma intervenção da União Soviética em 79 na tentativa de evitar o colapso, né, do Estado afegão. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, os soviéticos deixaram, né, o país derrotados depois dessa guerra, dando aí, né, um espaço para o fortalecimento dos grupos ortodoxos, né, como o Mujahideen, que eu já falei, e eles impuseram, né, a 90% do território a sua doutrina, colocando principalmente, né, as mulheres e as crianças em condições de opressão, tipo, muito brutais. E nesse momento, eles já tinham se juntado com os Pashtuns, que era a principal etnia no Afeganistão, e formaram o Talibã. Sim, e a gente pode dizer que os Pashtuns são a base étnica e cultural do Talibã, né? Sim, exatamente, Di. E o Talibã dominou o Afeganistão até 2001, que foi quando ocorreu, né, o ataque às Torres Gêmeas, que foi um episódio contraditório, né, de questionamento da hegemonia norte-americana. E eu digo contraditório, né, já que foi um atentado repudiável, né, feito aí indiscriminadamente contra pessoas inocentes, né, e que está, ao mesmo tempo, vinculado com a opressão norte-americana no Oriente Médio. Sim, na realidade, esse episódio do 11 de setembro, né, foi um dos acontecimentos mais emblemáticos das últimas décadas, né, o que desencadeou uma resposta forte dos neoconservadores nos Estados Unidos, né, o que ficou conhecido como Guerra ao Terror, né, como uma forma de tentar lidar com a decadência da sua própria hegemonia, do seu domínio. A gente vai tratar um pouquinho mais disso, né? Eu lembro até hoje, quando eu vi na TV o ataque às Torres Gêmeas, foi uma coisa bem marcante, né, e o clima do mundo foi bastante tomado por essa guerra ao terror, né, uma demonização importante dos árabes em geral, né, e dos muçulmanos em particular, só que também se abriu um espaço para um enorme movimento anti-guerra no mundo todo, né, que também marcou gerações. Mas enfim, o que eu queria comentar é que aquele momento, né, esse que a Vicky estava comentando antes, né, do 11 de setembro, foi quando o imperialismo norte-americano utilizou esses ataques para justificar uma política de Estado apoiada no anti-islamismo, potencializando isso ao máximo e elevando a xenofobia contra o conjunto dos povos árabes. Sim, foi realmente bem marcante, assim. Inclusive, gente, só queria dar uma pausa rápida aqui. Eu estava conversando com a Marie, né, que é a nossa companheira aí do programa Giro Internacional e que inclusive fez parte, né, de uma excelente atividade na semana passada com esse tema, né, do Afeganistão, e ela me indicou um livro
que eu fiquei bem interessada, né? Já queria repassar aqui a recomendação para vocês. É o Beirute, Eu Te Amo, um relato, e ele é escrito pela Zena El Khalil. A autora, ela tem origem libanesa, né? E ela faz aí no livro, né, um relato sobre a sua vida. Eu também não conheço, vou pegar a indicação também. Acho que vale a pena pelo que ela falou. Mas, enfim, voltando, né, aqui, nesse momento, né, do pós-ataque, né, às Torres Gêmeas, com a justificativa, né, hipócrita de um combate ao terrorismo, né, que o Talibã fortalecia internacionalmente, mascarando, né, a necessidade de restabelecer, né, seu controle político e fortalecer sua hegemonia no Oriente Médio, os Estados Unidos tomaram posse, né, do território afegão, levando, né, o seu exército, mas em momento algum, né, isso é importante deixar claro, levaram menos violência, né, para os povos oprimidos do que aqueles já viviam anteriormente, né, quando sobre o controle, né, dos grupos fundamentalistas opressores e reacionários. E como definiu, né, a Jimena Vergara, que é editora do Left Voice, a ofensiva norte-americana contra o Afeganistão foi o último projeto hegemônico, né, dos Estados Unidos, quando a sua localização como principal potência não era ameaçada. Sim, é bem precisa essa definição que a Jimena fez, né? Porque, ou seja, essa guerra ao terror que envolveu a invasão americana do Afeganistão e depois do Irã é o que a gente chama de último projeto hegemônico norte-americano, em referência ao fato de ser o último projeto geopolítico e militar onde os Estados Unidos conseguiram fazer seus aliados tradicionais, como a OTAN e seus aliados árabes, trabalharem para seus próprios interesses, né? Então, acho que é importante remarcar isso. Né? E, bom, o que a gente pode dizer que ficou para trás com tudo isso? Né? Certamente a condição de miséria e devastação, né? Com 50% da população em insegurança alimentar grave, né? Sendo um dos 10 últimos países no PIB per capita, apenas 23% da população tem acesso à água potável e 12% a sistemas de saneamento básico, enfim, uma situação bastante difícil desse ponto de vista, né? Sim, e lendo um artigo, né, escrito pelo paquistanês Tariq Ali, que aliás, né, foi o autor de uma importante biografia do Lenin, ele parafraseia, né, uma feminista afegã exilada que fala assim: as mulheres afegãs tinham 3 inimigos: a ocupação ocidental, o Talibã e a Aliança do Norte, né, que é uma aliada do imperialismo. E com a saída dos Estados Unidos, elas terão 2. Né? Essa frase mostra bastante, né, o que a invasão norte-americana representou para as mulheres e para os setores oprimidos de lá. Que, enfim, depois de anos, né, submetidos às violências dos soldados americanos, agora voltam a ser dominadas pelo Talibã, né, que é uma força opressora, fundamentalista e de profundo caráter reacionário e burguês, como definiu, né, a Letícia Partes na sua declaração que está publicada no Esquerda Diário. Sim, essa frase que você citou antes, né, dos 3 inimigos, eu acho que também já vai dando uma pista forte de como se localizar em relação ao tema das mulheres no Afeganistão, que a gente vai aprofundar ainda mais aqui no episódio. Mas, enfim, falando no Tariq Ali, ele enfatizou também as consequências concretas da invasão norte-americana, né? Sim. No artigo, né, dele, do Tariq Ali, que a tradução para o português é Derrocada no Afeganistão, ele enfatiza que nos 20 anos, né, de invasão norte-americana quase não tiveram mudanças, né, positivas para as mulheres fora da zona controlada pela ocupação norte-americana. E que, inclusive, né, tem um movimento de ativistas, né, que exigem a investigação dos dados, né, de aumento, né, da prostituição, né, da violência sexual contra mulheres e crianças que era praticado, né, pelo exército. E esses pontos, né, e tantos outros que a gente ainda vai falar aqui nesse episódio, mostram que o caráter de salvador, né, de protetor dos direitos humanos da ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão não passa, né, de uma demagogia, né, hipocrisia, e que mascaram o interesse de controle político, né, do imperialismo norte-americano, que inclusive, né, enfim, a gente podia citar aqui diversos outros exemplos
de ocupações, né, em outros territórios no mundo e que carregam esse mesmo caráter. Sim, inclusive os Estados Unidos é aliado estratégico e incondicional da Arábia Saudita, né? Um dos estados islâmicos mais reacionários em relação aos direitos das mulheres no mundo, né? E vale lembrar, para toda essa discussão, da frase da Laura Bush, né, primeira-dama no governo George Bush, que foi o governo responsável, né, pela invasão norte-americana. Ela chegou a dizer, naquele momento, que a invasão teria dignificado a vida das mulheres. Né? E não, a invasão matou, a invasão destroçou a vida das mulheres afegãs, né? Não dignificou ninguém, minha senhora Laura Bush. Mas enfim, a gente passou aqui por uma visão geral em relação ao papel nefasto do imperialismo norte-americano. Então a gente precisa também agora entender um pouco melhor o que é o Talibã. Então, Tassi, é com você agora. Sim, eu vou tentar explicar, mas primeiro, gente, sério, eu tô muito feliz, emocionada e orgulhosa de fazer parte desse podcast, que é com certeza o meu favorito. Mas vamos lá. Tem um elemento importante que a Di já falou no começo, que é que o Afeganistão não é o Talibã. O Afeganistão é um país e o Talibã é uma seita reacionária que eu vou tentar explicar um pouquinho mais aqui. Bom, tá claro que a ocupação imperialista no Afeganistão, bem longe do que disse a Laura Bush, e a Di bem lembrou a gente, não dignificou em nada a vida das mulheres, né? Agora, com a retirada das tropas imperialistas e com a volta do Talibã ao poder, tem muitos setores defendendo o grupo extremista, burguês e reacionário do Talibã por tomar o poder e se opor ao imperialismo norte-americano. Para poder pensar melhor isso, vamos entender o que é o Talibã primeiro. A palavra em si significa estudante, mas no caso do grupo que retomou recentemente o poder no Afeganistão, podemos traduzir como um grupo ultraconservador, que surge, como já disse a Vicky, logo após a retirada da União Soviética do Afeganistão, mas que tem suas bases iniciais do apoio norte-americano da CIA contra a União Soviética. Sim, eu estive falando esses dias também com a nossa companheira Rimena, do Left Voice, e ela justamente colocava que o Talibã foi um pouco um subproduto da Guerra Fria, né? Sim, totalmente. Foi financiado e treinado pela CIA, com a ajuda da burocracia do Partido Comunista Chinês e do Paquistão, para enfrentar as tropas da União Soviética stalinizada. O grupo cresceu com um discurso contra a guerra para restaurar a paz e a segurança do país. Parece até piada, né? Mas é verdade. E foi em cima desse discurso, por reabrir as rotas comerciais e proibir algumas práticas tribais difundidas no interior do país, que o Talibã ganhou popularidade. Em 1996, derrubou o governo e ocupou a capital Cabul. Seu nome estudante vem, inclusive, da sua formação se dá por estudantes de escolas religiosas, afegãs e paquistanesas, que pregam uma forma extrema do islamismo. Uma vez no poder, o Talibã impôs, através das mais cruéis violências, a lei de Sharia, que é um corpo de leis baseados nos costumes ditados pelo Alcorão e a religião do Islã. Leis extremamente severas com mulheres e meninas. Mas sobre isso eu vou falar já. Agora, vamos debater um pouco como e por que algumas correntes da esquerda têm defendido esse grupo extremista. Essa bucha eu vou deixar com a Diana. Nós vamos chegar logo mais aí nesse tema, mas antes eu queria dar uma explicada um pouco na crise atual, né? Enfim, a partir desses elementos que a Vicky e a Tassi já colocaram, né? Bom, a ofensiva do Talibã para tomar o governo já vem de 2 meses, né? Com a aceleração dessa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, né, como a Vicky colocou, depois de 20 anos, né, de ofensiva imperialista. É importante ter claro que essa retirada dos Estados Unidos é uma muito importante derrota do imperialismo e que, como a gente viu, teve consequências catastróficas para a população afegã. E essa derrota é subproduto da crise econômica internacional de 2008, quando voltou a se instalar esse debate sobre a retirada ou não das tropas, né? Uma vez que guerras são gastos estrondosos, né? Então essa é uma definição muito importante que eu queria enfatizar para todos os nossos ouvintes. A derrota dos Estados Unidos, né? E que aprofunda o que a gente veio chamando no último período de um declínio da hegemonia do Império norte-americano, né? Ou seja, que já não consegue impor pela intimidação os seus interesses, tem mais dificuldades em consensuar seus objetivos, apesar de seguir sendo a potência imperialista mais poderosa do globo, né? Então essa definição sobre essa derrota que significa a retirada das tropas, né? Mas bom, aí entra obviamente as disputas com a China, né? No qual esse fracasso militar é um símbolo bastante forte.
né, que torna os Estados Unidos uma potência vista como mais débil, né, não só pela China, mas pela Rússia, pelo Irã também. Né? E também a gente pode definir que e essa é uma definição importante também que eu queria remarcar, que é a primeira grande crise do governo Biden, né? E eu acho que é importante debater um pouco essa situação. Todo mundo viu os vídeos lá e, enfim, era até no começo difícil de entender. E algumas pessoas podem dizer assim, bom, mas se a ocupação era ruim, não é melhor então que eles saíram? E não dá para encarar assim, porque justamente o que fica com a saída dos Estados Unidos não é a ausência do imperialismo, e sim a sua destruição e o espaço para que uma seita reacionária como o Talibã, que em certo momento foi financiado pelo próprio Estados Unidos, assuma o poder. Né? Como disse a feminista afegã Shola Bahadur, o Talibã é os Estados Unidos. Né? Então, o que está acontecendo agora no Afeganistão é pura responsabilidade dos Estados Unidos também. Né? Por isso, é preciso combater o preconceito de que o árabe é terrorista e que o Afeganistão é o Talibã. Né? Essa xenofobia racista foi promovida depois da invasão imperialista de 2001, né? Responsável também pela catástrofe do país. Né? Bom, a Vicky e a Tassi explicaram isso, né? Que os grupos que deram origem ao Talibã foram originalmente armados e financiados pelos Estados Unidos para se oporem à então República Democrática Afegã, que estava alinhada com o bloco soviético. O problema é que depois o Talibã se volta contra esses aliados circunstanciais no Ocidente, digamos assim. Né? E agora, nesse momento, com a saída dos Estados Unidos, né, que ficou marcada pelas cenas cruéis da população nos aviões, como eu já comentei, os talibãs chegaram a acordos com potências regionais durante a realização dessa ofensiva. E que potências? Né? Bom, nós estamos falando de países como o Irã, o Paquistão, a China, a Rússia, né? Já que todos esses países têm uma preocupação central com os grupos islâmicos insurgentes nas fronteiras com o Afeganistão e evitar uma crise de refugiados, né? Que é o que se expressou na cena dos aviões, né? A população amedrontada com o Talibã no poder. Né? E a China acaba, obviamente, sendo a potência mais bem posicionada nesse cenário, né? Inclusive se reuniu com o Talibã em julho para dizer que reconheceria um governo seu caso eles conseguissem tomar o poder em Cabul, que é a capital. Né? E justamente para a China, um cenário de estabilidade com o Talibã no poder seria positivo do ponto de vista de ganhar um aliado para os seus grandes projetos econômicos. Né? E aqui no Brasil, os stalinistas que apoiam, né, o PC chinês terminam então apoiando ninguém menos que o próprio Talibã. Né, uma posição, no mínimo, escabrosa, né? A gente vai voltar nisso ainda, aguardem. Né? Mas antes, vamos entrar mais na situação das mulheres no Afeganistão para a gente ir abordando um pouco mais o tema específico, né, do nosso episódio de hoje. Sim, vamos sim, né? Até porque, a situação das mulheres afegãs, né, tá bem longe de ser fácil, né, gente? E não que seja fácil, né, para a grande maioria das mulheres trabalhadoras pelo mundo, né? Mas, uma vida, né, submetida às doutrinas, né, extremamente opressoras e violentas, né, e ainda com requintes de crueldade, né, da dominação imperialista yankee, torna, né, essas condições de vida extremamente difíceis, né. Mas, enfim, como disse Trotsky, né, quem mais sofre com o velho é quem vai com mais força, né, aí lutar pelo novo. E é isso que a gente está vendo, né, nos últimos dias, nos protestos, né, no Afeganistão, e como a gente viu nos processos de luta da Primavera Árabe, né, que as mulheres, né, tomam para si a tarefa de lado a lado com os companheiros homens lutar contra a opressão e a exploração, né, ocupando a linha de frente, né, dos campos de batalha e construindo, em um único ano, mais de 300 greves, né. Em 2011, o Afeganistão foi considerado o país mais perigoso do mundo para uma mulher viver. Sim, ainda que imagino que é o tipo de pesquisa financiado pela ONU, né? Cheia de interesses também, não? Sim, totalmente. E é o que a gente vai tratar, né, no episódio todo, assim, que a gente não pode denunciar os horrores, né, que vivem as mulheres afegãs sem ver, né, o papel da ocupação imperialista e, portanto, né, toda a propaganda que é feita para transformar o Afeganistão num demônio, né, contra as mulheres e que precisa dessa salvação ocidental, né.
Mas como já foi falado inúmeras vezes aqui no podcast, né, a opressão, né, seja ela de gênero ou de raça, é um dos principais pilares de sustentação do capitalismo, né? Aprofundando aí o peso da exploração e favorecendo os lucros, né, da burguesia. E com o caráter, né, burguês do regime islâmico, né, do Talibã, a vida das mulheres é baseada, né, em servir e obedecer aos homens, né, sendo muitas vezes aí proibidas de estudar, de trabalhar, ou até mesmo de sair de casa, né, sem a companhia, né, de um homem. E vale dizer que não dá para ser qualquer homem, né, tem que ser o pai, o irmão ou o marido, né, tipo, é absurdo. Mas pra gente ter uma ideia, 87% das mulheres, né, são analfabetas. E só 1/3 das meninas frequentam a escola lá. E os relatos das mulheres, né, que se enfrentam com essas leis, que não aceitam, né, de cabeça baixa, assim, são relatos terríveis, assim. Eu fico com muito ódio, assim, toda vez que eu lembro dessas informações, né, mas elas são submetidas a torturas, né, elas têm os olhos arrancados, né, quando são pegas infringindo, né, essas leis. E é muito louco, né, pra gente ver que todas as vezes, né, que a gente escuta qualquer tipo de notícia de repressão às mulheres, de tortura, né, de punição, ela sempre vem acompanhada da violência sexual, da mutilação, né, dos órgãos genitais, enfim. A misoginia está sempre muito atrelada a essas medidas repressivas, né? E de forma combinada, a invasão militar dos americanos no território afegão, como eu já falei aqui, né, não significou mais segurança ou liberdade para as mulheres, muito pelo contrário, né? Sim, Vicky, até porque o crescimento dos índices de estupro, prostituição, até mesmo chamado mercado do sexo, são cometidos por soldados imperialistas, né? Sejam eles americanos, franceses, ingleses, que se aproveitam das condições de miséria para se aproveitar das mulheres e crianças trocando sexo por comida ou outros itens básicos da sobrevivência, né? Enfim, isso mostra bem claramente como as mulheres afegãs são sufocadas de todos os lados, pela violência capitalista e pela violência extremista. Sim, mas justamente, né, acho que é fundamental a gente colocar aqui que essas mulheres, elas não assistem toda essa situação de forma passiva, né? Pelo contrário, tem aí uma série de movimentos, né, de mulheres feministas nos países, né, do Oriente Médio e dos arredores que lutam contra todo esse regime, né? Mulheres que, muitas vezes são mortas, né, são exiladas por lutar, né, pelos seus direitos. E eu queria compartilhar aqui com vocês, né, algumas histórias que eu li e que ilustram bastante, né, a vida dessas mulheres que são aí vanguarda, né, nos processos de luta. Elas usam, né, muito dos veículos de imprensa internacional como forma de resistência, né, e de expressar o que é ser mulher, né, em lugares como Egito, Afeganistão, Paquistão, enfim. Foi muito importante também, né, o surgimento, né, de literatas que davam visibilidade para a situação de opressão das mulheres, né, e para suas primeiras ideias de emancipação, como foi o caso, né, da egípcia Hafni Nassif, que lutou pelo acesso à educação de meninas, né, e escrevia na imprensa sobre o divórcio, sobre o matrimônio, né, e a reclusão que era imposta, né, para as mulheres. E tem, enfim, também a feminista marxista e também egípcia, né, Naval al-Saadawi, eu acho que é assim a pronúncia, que é uma psiquiatra, né, e escritora, e ela narra como as mulheres, né, que se integraram, né, ao trabalho industrial no Egito durante as primeiras décadas do século XX foram as primeiras, né, a protagonizar as greves, né, ocupar fábricas e exigindo, né, a redução da jornada de trabalho, a regulamentação da licença, né, por gravidez e maternidade, enfim. Ela conta de mulheres, assim, tipo, a mulherada revoltada, né, cortando as linhas telegráficas, né, e sabotando os trens para bloquear a passagem das tropas britânicas, né, durante os protestos, né, de 1919. E algumas, tipo, assaltando quartéis e prisões
em que estavam presos, né, os líderes dos levantes, né, enfim, é brutal, assim. E teve também a Maïs Ziada, que foi uma das primeiras escritoras egípcias que formou, né, um salão literário no Cairo entre 1915 e 1916, onde, né, debatiam as demandas das mulheres junto aos homens, assim, né? E, eu achei muito brutal essa história, assim. Ela foi muito rechaçada, né, pela sua família, pelas suas posições, né, e por estar à frente, né, desse movimento. E ela foi internada sob a justificativa de problemas mentais que, obviamente, né, nunca foram comprovados. Enfim, gente, são aí inúmeros relatos, né, que a gente vai encontrando e que mostram, né, a centralidade que tem a luta como resposta de fundo, né, para combater as opressões. E as mulheres afegãs, elas se armam contra toda a miséria, né, que é colocada para suas vidas e que, enfim, elas colocam que não vão aceitar, né, tudo isso caladas, assim. E a gente, né, como feminista, marxista e revolucionária, tem que se inspirar e tem que ser ponto de apoio, né, para que cada batalha travada por essas mulheres seja uma batalha de todas as mulheres trabalhadoras. E o principal ponto de apoio para as mulheres e para a classe trabalhadora afegã, frente aí a anos de ocupação imperialista, né, e a destruição, inclusive, da economia, atualmente, né, que é baseada no trabalho agrário e principalmente na produção do ópio, mas também na mineração, esse principal ponto de apoio está na classe trabalhadora dos países da região, né, que na Índia protagonizaram aí greves de centenas de milhares de operários agrícolas, por exemplo. Com certeza, Vicky. O lance aqui, que para mim é mais louco, é pensar que a saída para as mulheres afegãs não está nem do lado do Talibã e a sua violência dogmática, e muito menos do lado do imperialismo norte-americano, responsável pelas maiores taxas de estupro no Afeganistão, que se deram depois da invasão das tropas norte-americanas. E sim, o Talibã, através da lei de Sharia, proibiu as meninas de mais de 10 anos de frequentar as escolas. As maiores de 15 eram obrigadas a se casar e usar burca. No governo do Talibã, as mulheres eram punidas com pena de morte se dirigissem. Sair de casa só na presença de um homem, como a Vicky já falou, né? Que tinha que ser o seu marido ou o seu irmão. Música, televisão, rádio, enfim. Não era só proibido para as mulheres, não, mas para todos os afegãos. Isso sem falar nas execuções em praça pública ou punições como amputações e castramentos. Tudo isso além da perseguição e intolerância religiosa com os que não seguiam a religião islâmica. De fato, um absurdo grotesco. Mas a resposta a essa situação ultra-opressora com as mulheres, mas também com a população de conjunto, é o imperialismo? É a invasão de tropas militares que matam, estupram e todas as atrocidades possíveis à população afegã? Desde a invasão Yankee ao Afeganistão, os índices de precarização da vida e do trabalho só aumentaram. O aumento também se deu nos casos de mortalidade infantil, além de 77% da população não ter acesso à água potável. Tá aí mais uma bucha que eu vou deixar para a Diana responder. Sim, aqui assim, a gente sempre tenta, né, usando as ferramentas do marxismo revolucionário, responder a situações tão complexas como essa. Né? Mas, bom, fundamental esse panorama que a Vicky fez sobre a situação e luta das mulheres no Afeganistão e também, enfim, como a Tassi demonstrou efetivamente qual a política do Talibã para as mulheres. Não há dúvidas aqui do papel opressivo que o regime, né, e essa seita fundamentalista cumprem para as mulheres. Então, partindo disso, eu queria comentar que eu tive lendo esses dias uma autora muito interessante de origem árabe que vive nos Estados Unidos, chamada Zillah Eisenstein, que aborda a discussão de um ângulo que me parece bastante correto para debater a questão do Afeganistão e as mulheres, que é justamente partir de que o direito das mulheres não pode ser usado como justificativa para uma guerra imperialista. Por que ela fala isso? Justamente porque a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão pós 11 de setembro, como a Vicky explicou ali no começo do episódio, usou como um dos argumentos a retórica dos direitos das mulheres para mobilizar o público americano.
E é nisso que o feminismo liberal surge, né? Ou seja, o que é a retórica dos direitos das mulheres, né? É dizer que o feminismo está avançando no mundo todo, que é parte da nova época, novos valores. Todas as empresas têm mulheres como gerentes, inclusive, vejam só, a vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher negra. Então não pode ser que existam países retrógrados onde as mulheres são obrigadas a usar burcas, então é preciso usar da força militar, se necessário, para levar a democracia para esses países. Essa é a retórica, minha gente. E sabe qual que é o pior? Ela funciona, né? É disso que nós estamos falando aqui. Bom, a Zila, ela usa uma definição forte. Ela vai falar o seguinte: as bombas dos Estados Unidos foram embrulhadas com adesivos dos direitos das mulheres, entre aspas, né? Embora essas mesmas bombas matassem homens e mulheres. E, gente, isso é emblemático. Tem uns memes na internet, né, com 4 bombas, uma sem nada, uma com a bandeira LGBT, outra com a bandeira do feminismo, outra com Black Power. Enfim, mais claro, impossível, né? E sim, fazem guerras e usam a nossa luta para justificá-las. E a gente tem que dizer que não, né? E ter claro, portanto, que a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão é tão reacionária para as mulheres quanto o Talibã, né? Eu tive também lendo um grupo chamado Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, que seria, né, no caso, Associação Revolucionária de Mulheres do Afeganistão, RAWA, né, RAWA na sigla, né, que são feministas afegãs bastante de esquerda que se opuseram durante todo o último período à ocupação norte-americana, mas também ao próprio Talibã, né. Elas falaram o seguinte recentemente: acreditamos que os Estados Unidos deixaram o Afeganistão por causa de suas próprias fraquezas, não por terem sido derrotados pelas suas criaturas, o Talibã, né? Inclusive, vejam, elas ligam a retirada, né, com o que a gente estava chamando antes de declínio do imperialismo norte-americano, como a gente veio abordando. Gente, esse ângulo todo de como encarar é muito importante. Senão não se entende, por exemplo, por que o Eduardo Bolsonaro, que eu citei no começo do episódio, postou imagens defendendo o direito das mulheres afegãs e falando: cadê a feminista? Cadê as feministas aqui para defender? Né? E também não se entende por que o governo Bolsonaro, através do Itamaraty, pediu respeito às mulheres afegãs. Parece um contrassenso total. Né? Bom, então se eu defendo as mulheres afegãs, eu estou tendo acordo com o Bolsonaro? Não é nada disso. Né? Vejam bem como a questão de gênero é utilizada tanto pelo imperialismo norte-americano como pelas versões nacionais da extrema-direita para avançar na sua dominação. Né? Nisso a gente não pode cair. Né? Esse pessoal não está nem aí com as mulheres afegãs. Né? Todo o contrário. Né? Inclusive, preciso dizer aqui que o próprio imperialismo usa de algumas figuras emblemáticas contra os fundamentalismos, como é o caso da própria Malala Yousafzai, né, uma figura bem conhecida pela sua história de defesa da educação para as mulheres, né, na qual ela chegou inclusive a ser baleada pelo Talibã em 2012, duramente perseguida, mas que é canalizada como um exemplo de ocidentalização contra as burguesias nacionais, porém pelo interesse puramente imperialista, né, ou seja, transformando o que tem de coragem e desafio na história dessa mulher em calibre para defender uma política intervencionista burguesa sobre distintos povos. Né? A Malala hoje é uma forte figura da ONU, Nobel da Paz junto com Obama, né, que aprofundou a intervenção imperialista no Afeganistão. Né? Então nessa saída a gente também não pode cair. Então tudo isso, gente, acho que é importante, porque muitas vezes essa ideia de salvação, a Vicky comentou um pouco nessa coisa da salvação, essa ideia de salvação das mulheres no Afeganistão, por exemplo, são ideias que se desenvolvem por mecanismos que buscam não somente desconhecer, mas invisibilizar a luta dessas mulheres para ensinar, então, os valores ocidentais superiores, né, que poderiam arrancar da opressão essas mulheres passivas e submissas, né? Mas não! Gente, a Primavera Árabe ela teve um forte rosto feminino. Né, eu estava relendo, inclusive, um excelente texto da nossa companheira Cíntia Lube, do La Esquerda Diário do Estado Espanhol, chamado Mulheres e Feminismo Frente à Islamofobia Ocidental, onde ela trata
disso, né? Desse rosto feminino na Primavera Árabe. Eu nem sei se a gente tem esse texto traduzido, se a gente não tiver, estaremos logo providenciando. Né? Então, essa questão da salvação leva a uma situação na qual se lança uma guerra também contra as mulheres desses países, né? Onde liberdade e igualdade são estabelecidos como valores inerentes à cultura europeia ou norte-americana, e o feminismo liberal, branco, eurocentrista vai se apresentar como uma espécie de vanguarda dessa luta contra o obscurantismo islâmico patriarcal. E é ridículo também, porque parece até que as mulheres árabes, muçulmanas, africanas, latinas, pobres, trabalhadoras que moram na Europa ou nos Estados Unidos não sofrem opressão de gênero, não sofrem desigualdade salarial, precarização, feminicídio. E olha que elas estão vivendo em sociedades cristãs e ocidentais, né? Então, gente, para rechaçar os horrores do Talibã, né, que a Tassi expressou aqui bastante bem, né, hoje apoiado inclusive também pelo PC chinês stalinista, a gente precisa ter uma visão bastante clara da utilização da questão de gênero para justificar guerras imperialistas. E é desde esse ângulo que, diante das distintas religiões que existem, a gente defende a liberdade das mulheres para decidir, por exemplo, o uso do véu nos países imperialistas sem serem reprimidas por isso, ou salvas pelas feministas europeias, né? Onde muitas vezes essa utilização para elas é um símbolo de resistência. Como também a gente defende o direito das mulheres a se negarem a usar a burca nos países onde isso é uma obrigação imposta pelo Estado. Mas, inclusive, essas questões sobre a liberdade da decisão das mulheres, né, são apenas uma parte, né? Muitas vezes é o que ganha mais repercussão, justamente para dar ênfase a essa visão imperialista de salvação dessas mulheres para a democracia ocidental, né? De qualquer forma, isso não faz a gente cair nem no identitarismo, nem no que é conhecido como feminismo decolonial, que é um tipo de feminismo que se opõe à ideia de colonização e por isso é contrário aos imperialismos hegemônicos, mas ao não partir de uma visão de classe, né, ou seja, de que a raiz da sociedade em que a gente vive é a exploração capitalista, termina nesse combate ao imperialismo ou ao Ocidente em geral, se adaptando aos nacionalismos burgueses, portanto, ficando aí sem nenhuma independência de classe. Em breve a gente vai ter um episódio específico sobre o feminismo decolonial, porque obviamente tem muito mais que a gente pode debater com essa corrente do que o que eu estou falando aqui, inclusive tem elementos muito interessantes nesse rechaço ao imperialismo, mas eu trago aqui uma abordagem mais simples somente para citar porque se liga, né, a essa discussão. Né? Também tem algumas discussões que acabam caindo no relativismo cultural, né? Que se por um lado preserva os direitos de cada cultura, termina por impedir que se possa ter qualquer tipo de questionamento por trás da defesa de uma cultura, de uma nação e etc. Né? Enfim, muitos desses feminismos que são mais de esquerda, inclusive, terminam por vezes caindo numa espécie de homogeneização da luta feminista, né, acreditando que é pela via de organismos desse tipo que vai ser possível avançar na nossa luta. Bom, a gente não acredita nisso, a gente acredita na necessidade da auto-organização da nossa classe com as mulheres à frente. Né? E por outro lado, já que eu tô terminando, já tô falando muito, vou passar de novo para as meninas, para que fique claro, né, o feminismo islâmico ele é todo um mundo de vertentes, nas quais, inclusive, algumas chegam a dizer que o Islã é igualitário, né? Enfim, seria equivalente a gente dizer que o cristianismo é igualitário, por exemplo, né? Sendo que, enfim, a gente sabe muito bem o papel das igrejas aqui no Brasil, em relação ao direito das mulheres, né? Eu estava ouvindo, inclusive, a excelente coluna da nossa companheira Celeste Murilo, do La Esquerda Diário da Argentina, e ela demonstra, né, como o Talibã faz atrocidades em nome da religião, mas, inclusive, isso não se explica totalmente pela religião. Né? Os castigos aplicados, por exemplo, contra mulheres se apoiam no código tribal pré-islâmico da etnia Pashtun e nas interpretações da Sharia, né, que é a lei islâmica. A Tassi já tinha falado disso. Né? E daí saíram muitas das medidas reacionárias contra as mulheres e justamente são parte de doutrinas ultraconservadoras. Né? A Celeste vai mostrar que isso acontece com todas as religiões e seus usos políticos, né? A favor dos interesses de determinados setores. A direita cristã faz isso, no Brasil a direita evangélica, o Estado de Israel e muitas instituições religiosas usam
né, justamente a religião e suas leis para justificar posturas reacionárias. Né? Nem tudo é a mesma coisa, mas os argumentos são similares. Bom, gente, então, como eu até já citei um pouco aqui a questão do PC chinês, né? Mais uma vez os stalinos aqui, não sei o que pensam do nosso podcast, né? Mas vamos ter que falar, fazer o quê, né, Vic? Pois é, Di, mas é isso, fazer o quê? Mais uma vez, né, o nível de bizarrice que o stalinismo tá não só defendendo, mas principalmente implementando, né, é imperdoável. Diante, né, de todas as atrocidades que a gente já veio colocando desde o início, né, do episódio, sobre a violência física, moral, sexual, todas as limitações, enfim, essa miséria que o Talibã colocou para as mulheres no período de 96 a 2001, tem que querer muito enterrar, né, a batalha que os povos afegãos, as mulheres estão querendo dar contra o Talibã para, gritar vitória com a derrota dos Estados Unidos, né? Como se com a saída do imperialismo, né, as condições de vida dos povos oprimidos fossem ter alguma melhora. E você já tinha dito isso, mas vale relembrar que no mês de julho, representantes, né, do governo dito comunista, né, chinês, sentaram com líderes do Talibã para firmar acordos, né, com os fundamentalistas burgueses islâmicos, né, e aí para garantir, obviamente, né, os seus interesses, que giram em torno, né, da nova Rota da Seda, que é o principal projeto, né, de infraestrutura do Xi Jinping para ligar aí 3 continentes e 64 países através de portos, rodovias e ferrovias. E para isso, né, eles fecham os olhos, né, para o que significa para a população a retomada do poder do país para as mãos do Talibã. Sim, até porque a China faz fronteira com o Afeganistão em uma extensão de 76 quilômetros, na região de Xinjiang, uma região estratégica para a China, né, pela importância econômica e militar, incorporada, né, inclusive ao território chinês no século XVIII, durante a dinastia Qin. Sim, exatamente. E nessa região, né, habitam aí diferentes povos, né, e movimentos separatistas da população muçulmana que resiste, né, a essa opressão racista do PC chinês. E na tentativa, né, de garantir que o Emirado Islâmico do Afeganistão não vá se juntar principalmente ao movimento islâmico do Turquestão Oriental, né, que é um movimento que possuía em torno aí de 3.500 combatentes, né, e para não avançarem contra esse território, Xi Jinping declarou um mês antes, que reconheceria o novo governo, né, depois aí da posse do Talibã. Isso desde que tivesse, né, a garantia de que o Talibã não apoiaria nenhum dos movimentos no interior da China. É um grande absurdo, né? E que desmascara os interesses da China, né? Como potência capitalista ascendente com traços imperialistas, né? Que está aí disposta a seguir os mesmos passos, né, dos Estados Unidos na disputa pela geopolítica mundial, né? E, enfim, essa distância, né, gigantesca de qualquer defesa, né, dos setores oprimidos. Bom, e para a gente ter ideia do nível, né, de influência da China nesse conflito, foram justamente eles que ajudaram, né, militarmente o Talibã, através do Paquistão, que é seu aliado fiel, né, a tomar a região norte, dominada pela Aliança do Norte, né, que é um grupo aliado, né, do imperialismo, o que facilitou que esse grupo se espalhasse aí com tanta rapidez, como a gente está vendo, por todo o território afegão. E, bom, como se não bastasse essa posição, né, da burocracia do PC chinês, o acordo entre a China, né, e o Talibã é também defendido, né, pelos stalinistas aqui no Brasil. Como, por exemplo, o Jones Manuel, né, que é essa figura aí do PCB, que defendeu a aliança, né, como se ela se tratasse de uma preocupação da China pela paz, né, que é uma hipocrisia aí amplamente usada pelas potências da ONU,
E a gente vê que até no discurso, né, eles copiam as potências ocidentais quando querem esconder, né, os seus interesses econômicos. Ou ainda, né, o ridículo do PCO, que defendeu a tomada do poder pelos fundamentalistas como se isso significasse, né, alguma vitória do povo contra o imperialismo. Sim, toda a verborragia vermelha do Jones Manuel cai por terra, né? Totalmente. E, bom, sim. E que fique claro que isso não tem nada a ver com como os revolucionários lidam, por exemplo, com a questão muçulmana, né? Eu deixo indicação de um muito bom texto do Left Voice que aborda como os bolcheviques tratavam a questão muçulmana. Né? E o artigo é um artigo que mostra que no início da União Soviética foram adotadas políticas mais progressistas em relação aos muçulmanos do que a maioria das democracias ocidentais um século depois. Né? Os muçulmanos eles eram 1 a cada 10 cidadãos soviéticos e os bolcheviques tinham a política de construir alianças, né, com o povo muçulmano. Por exemplo, em 1920, os bolcheviques convocaram o primeiro congresso dos povos do Oriente em Baku, no Azerbaijão, né, onde estiveram presentes aí 2.000 delegados de toda a Ásia Central, bem como líderes soviéticos como o Zinoviev e o Khalkhadek, e comunistas do exterior também como o Bela Kun e o John Reed. Né? Então, depois eu vou citar o texto, porque eu vou citar ele de novo, aí eu falo o nome dele completo para vocês continuarem até o final do episódio também. Nossa, bem interessante mesmo, Di. E sim, a verdade é que o que acontece, né, internamente no país não importa para os stalinos, né? O que importa para eles são os seus delírios teóricos, né, e políticos que aceitam qualquer coisa em nome dos seus interesses, né? Hua Chunin, que é o representante, né, do Ministério de Relações Exteriores da China, falou, eu vou citar aqui a fala dele, que a situação no Afeganistão já passou por uma grande transformação e nós respeitamos os desejos e escolhas do povo afegão. Gente, é bizarra essa fala, que né? escolha, né? Então, as terríveis imagens, né, que a gente tá vendo da população desesperada tentando fugir do aeroporto, como a Di já falou, caindo dos aviões, entregando seus filhos, né, para desconhecidos, para livrar eles de viver nesse país, né, governado agora por representantes da Sharia, deixam claro, né, que em nada essa é a escolha da população. Mais do que claro, cristalino, né, Vicky? A emancipação da opressão imperialista e a conquista dos direitos democráticos das mulheres e das etnias minoritárias não se dará junto às burguesias nacionais como o Talibã e muito menos junto ao stalinismo, né? Isso a gente já falou bastante aqui hoje. Mas a gente é trotskista. E a partir do legado do Trotsky, a gente pode olhar para essa situação no Afeganistão sobre a luz da teoria da revolução permanente, que na luta contra as burguesias nacionais enxerga a impossibilidade dessa ser vitoriosa sem um combate a todas as burguesias nacionais, que são correia de transmissão do capital estrangeiro e a sua influência na estrutura interna de exploração, né? Nas palavras do próprio Trotsky na teoria da revolução permanente, eu vou citar aqui também, tá? Abre aspas. Para os países de desenvolvimento burguês atrasado, e em particular para os países coloniais e semicoloniais, a teoria da revolução permanente significa que a resolução íntegra e efetiva das suas tarefas democráticas e de libertação nacional somente pode ser concebida por meio da ditadura do proletariado, que se coloca à cabeça da nação oprimida e, primeiro de tudo, das suas massas camponesas. Sendo assim, a classe trabalhadora afegã é a única que pode dar resposta a todos os problemas do país, desde as tarefas mais democráticas, às demandas dos setores oprimidos, como as mulheres e as minorias étnicas, tomando o poder da burguesia nacional com um programa hegemônico, que coloca essa classe como sujeito dessa luta. Está se levantando com muita força a luta pelos direitos das mulheres, né, e contra toda forma de opressão, né, de forma hegemônica, como você colocou, né, ou seja, a nossa classe levantando essas bandeiras e unificando a luta de todos os setores oprimidos. Sim, como seria possível o avanço da democracia nos marcos da catástrofe deixada pelos Estados Unidos, implementando direitos das mulheres moderando o Talibã, como sustentam os stalinistas? É de fato bem ilógico pensar que seria possível, né? Ainda mais depois de todo o histórico do Talibã que a gente viu nesse episódio. Já o Trotsky, na própria teoria da revolução permanente, ele desenvolve, né, essa teoria em base nas lições das revoluções do final do século XIX e no início do século XX e coloca que os objetivos democráticos são inseparáveis das transformações estruturais. E trazendo mais para a atualidade, a gente sabe bem, e o Brasil é prova disso,
que é impossível conquistar demandas democráticas de forma consistente, sem que elas sejam derrubadas ao primeiro golpe ou crise capitalista, sem destruir a opressão imperialista. O que é, por sua vez, também impossível em aliança com a burguesia nacional ou com as burguesias nacionais, né? Ou então, como defende o stalinismo, colocar a disputa geopolítica descolada da luta de classes. Esses são claros caminhos para a derrota, que levam a desvios como comemorar a ascensão do fundamentalismo islâmico como se fosse um triunfo das massas. A luta contra a opressão imperialista passa longe do apoio ao fundamentalismo islâmico, que além do ultraconservadorismo, defende os interesses das burguesias árabes e seus acordos com as potências imperialistas. A luta por um programa hegemônico com base na independência de classes é a única saída contra a devastação imperialista e contra os falsos amigos stalinistas, que comemoram a situação de barbárie em que o Talibã já deixou o Afeganistão e pretende deixar de novo, né? É essencial que a gente defenda a abertura de todas as fronteiras e um acolhimento digno a todos aqueles que queiram se refugiar na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Isso mesmo, Tássia. Eu queria agregar a necessidade de liberdade de organização política para os trabalhadores e para as mulheres, né? O direito de manifestação, por exemplo, como medidas elementares, né? Além de que uma medida também elementar é a separação da Igreja do Estado, né? Ainda que como bandeira em si mesma é completamente insuficiente, né? Ou seja, a ideia de secularização, ou seja, dessa passagem do âmbito estatal para o âmbito civil, pode estar vinculada também à defesa da manutenção do status quo de dominação, né? Por isso, eu acho que toda essa discussão ela apenas reafirma um dos valores fundamentais do nosso feminismo marxista, que é não somente o internacionalismo, buscando a unidade da classe trabalhadora em todos os países, sem cair nas imposições de democracia e cultura do Ocidente sobre o Oriente, mas também uma feroz posição anti-imperialista, né? Enfrentando os imperialismos que, para manter sua dominação, querem arrasar com a vida de povos em muitos países mundo afora. Né? Por isso que, mais uma vez, acho que vale a pena a gente resgatar a experiência bolchevique na Rússia contra qualquer forma de burocratização e deturpação das ideias do marxismo revolucionário. Eu comentei antes de um texto, agora eu falo, né, o título aqui. O que podemos aprender com a política dos bolcheviques em relação aos muçulmanos? Né? E eu acho que a gente realmente tem bastante a aprender. É um texto que está no Left Voice, em breve traduzido no Esquerda Diária. Né? E no que diz respeito, sim, e no que diz respeito à questão das mulheres muçulmanas, os bolcheviques nunca impuseram a sua moral às minorias através da força, né? E nem falavam que todos os direitos conquistados, né, pela Revolução, como o direito ao divórcio e o direito ao aborto, já seriam suficientes. Né? Na Rússia soviética, as mulheres muçulmanas podiam continuar usando suas roupas tradicionais, o véu, né, se assim desejassem. Né? Um direito que mais tarde vai ser retirado pelo Stalin. Né? Inclusive, o autor desse texto, ele cita uma fala de uma das delegadas no congresso que eu tinha citado anteriormente também, onde ela fala que, de qualquer maneira, o centro da luta das mulheres muçulmanas não era a questão da burca, do véu, né? Ou seja, mostrando como realmente vai muito além disso. Eu comentei isso antes também, né? Que o peso que tem isso nas redes sociais é muito interessado pelo imperialismo, né? Então, é por tudo isso que, para fazer ecoar a luta das mulheres árabes, né, como fizeram os bolcheviques, hoje a gente luta contra Bush e sua cruzada militar, contra Trump e sua xenofobia racista e misógina, mas também lutamos contra Biden e Kamala Harris, sim, Kamala Harris, que hoje representa o imperialismo norte-americano e essas tragédias que ocorrem no Afeganistão, na Síria, na Somália, todos os países bombardeados por Kamala e o imperialismo ian. Né? Por isso a nossa luta não é por mais mulheres no poder jogando bombas sobre países inteiros. Nossa luta não é por doutrinar mulheres de outros países. Nossa luta é para unificar a nossa classe com as mulheres à frente, enfrentando o imperialismo e as burguesias nacionais que só fazem guerras para manter-se como classe dominante, arrancando do nosso suor e sangue o lucro que lhes permite uma vida boa, enquanto a esmagadora maioria da classe trabalhadora, das mulheres e do povo pobre padecem das mais inimagináveis misérias produzidas por esse lixo que é o sistema capitalista. Né? Com essas bandeiras, é possível levantar um potente movimento de mulheres no Brasil, nos Estados Unidos, na China e no Afeganistão, que seja anti-imperialista e com independência de classe.
Esse foi mais um episódio do podcast Feminismo Marxismo, muito bom. Queria agradecer às nossas convidadas de hoje por encararem esse desafio, esse tema tão complexo. Obrigada, Vi. Ai, muito bom. Valeu, Di. Valeu todo mundo. Obrigada, Tassi, também. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo também. E lembrando a todos e todas, se inscrevam na comunidade do Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. Contra a invasão imperialista e o reacionário Talibã, estamos junto com as mulheres afegãs que foram o rosto da Primavera Árabe. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.